Traços da antiga pátria vêneta na arqueologia, porém, traços pouco mencionados. A gente vai falar sobre isso no vídeo, fica aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações, caso você queira deixar uma contribuição para o canal, tem o botão valeu, e obviamente fica aqui até o final do vídeo, porque tem muita história para você. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, você é bem-vindo, o canal destinado aos vênetos, a gente acaba falando sobre outras coisas da Itália também, mas o foco, obviamente, são sempre os vênetos. Olha só, pessoal, eu fiz um compilado, estou estudando algumas coisas, enfim, relevantes aos vênetos antigos, e eu fiz um compilado de alguns autores que falam sobre isso, principalmente sobre os traços da antiga pátria vêneta, como eles mencionam, que seriam o quê? Aqueles territórios antigos que eles acabavam se estendendo um pouco além do que a gente conhece hoje da região do Vêneto, a Venétia, né? Venétia antiga, e acabava pegando outros territórios aí. Porém, estamos falando de um modo, digamos, exclusivo dos vênetos antigos, ainda antes, né, da Sereníssima República de Veneza, ainda antes do Estado Vêneto oficial. Mas sim, aquele Estado Vêneto não deixava de ser um Estado, mas era um Estado nacional tribal, que eram aquelas organizações que tínhamos até então, obviamente também com Roma. Roma foi assim, mas antes de Roma, né? Os vênetos, eles chegam à Península Itálica bem antes dos romanos e até mesmo antes dos etruscos. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, então fica até o final. Olha só, em muitas casas, isso aqui é um fato muito relevante, muito importante, até eu nem sabia muito sobre isso, tá? Em muitas casas dos patrícios vênetos, e quem eram os patrícios vênetos? As famílias mais importantes, os nobres, então sim, da Sereníssima República de Veneza, tá bom? Aqueles que geralmente faziam parte do Congresso, do Senado Vêneto, né? As famílias nobres, ou seja, os patrícios vênetos, eles na verdade eles conservavam muitos, né? Desde muito tempo, de tempos remotos, na verdade, essas famílias, objetos preciosos que haviam sim pertencido aos vênetos antigos. Isso obviamente foi descoberto depois aqui no tempo moderno, quando eles acham esses objetos também. Eram o que? Eram vasos, tabuletas escritas com os caracteres estranhos, né, para a época, porque eles não sabiam o que eram, efetivamente sabiam que eram coisas antigas, mas eles não faziam muita ideia de quem pertenceu, e, enfim, né, eram joias também, pequenos materiais em bronze, moedas e vários objetos de devoção. Eu quero dizer objetos religiosos, né, cultos antigos daquela época dos vênetos. Então essas famílias patrícias, as famílias importantes, né, da República de Veneza, elas tinham como pertencimento esses objetos dentro de casa. Eles não sabiam efetivamente o que eram, e enfim, né, mas eles sabiam que tinha pertencido aos seus ancestrais, mas não tinham muita noção, né, do valor daqueles objetos. Mas as origens daquelas relíquias, como destaca aqui um autor, né, as origens daquelas relíquias já estavam perdidas no tempo. As pessoas não faziam ideia realmente do que era. Eram consideradas então apenas curiosidades. Curiosidades de um tempo antigo ali, que as pessoas acabavam deixando também como enfeite ali na casa, na sala e assim por diante. Olha só, nosso primeiro encontro então consciente com os vênetos antigos né, partindo do princípio que essas pessoas, os patrícios vênetos, né, lá desde o início da República de Veneza, eles já ostentavam esses objetos dentro de casa, porém não era um conhecimento consciente daquilo. Sim, se sabia que eram coisas antigas, de ancestrais e tal, mas eles não tinham a verdadeira noção. Só que o nosso primeiro encontro consciente mesmo com as nossas origens, com as origens dos nossos vênetos antigos, ela acontece apenas na Idade Moderna e acontece por meio do descobrimento ocasional, da descoberta ocasional de algumas velhas tumbas. Isso mesmo, sem querer, né? Vocês sabem como acontece, a arqueologia tem bastante disso, alguém vai lá, joga uma pedra, o cachorro vai lá para pegar um osso e desmorona alguma coisa, quebra um vaso, a pessoa chega e vê que tem alguma coisa interessante ali, então aciona as autoridades começam a fazer a pesquisa. Mais ou menos isso aconteceu também aqui. Encontraram algumas velhas tumbas antigas lá dos vênetos antigos.
Então, o restante das relíquias dos nossos antigos, elas vieram à luz realmente só em 1876. Marquem esse ano, essa data é importante, todas as datas importantes para o nosso povo, para a nossa origem, a nossa cultura, a gente precisa ter isso na cabeça. 1876, por conta, óbvio, de algumas escavações, né, perto da estação ferroviária de Este, que é uma cidade que fica na província de Pádua, que é uma província vêneta, da região do Vêneto. Então, hoje, obviamente, não é por coincidência, mas sim por fato, né, pelo destino, hoje em dia a cidade de Este, em Pádua, abriga o Museu Nacional, Museu Arqueológico, um dos mais importantes museus arqueológicos da antiga civilização vêneta. Eu fui lá, visitei, e se você tiver a oportunidade de ir lá também, vá. Esse museu aqui é imprescindível para você aí que tem origens vênetas, né? Nós que temos ascendência vêneta. Então esse daqui é um museu rico, muito rico nesses objetos aqui da nossa antiga civilização e que obviamente atesta, digamos, os vênetos como um povo autóctone, como um povo independente, porque, como eu falei para vocês, independente pelo menos de todos aqueles outros povos que chegaram depois, os romanos, os etruscos e assim por diante. Então, em 1876 é que o Vêneto, a região que hoje a gente conhece como Vêneto, que, né, antes era parte integrante do Reino Lombardo Vêneto, então era dito austríaco, né, naquela época, isso depois da Sereníssima República de Veneza. Quando a Sereníssima cai, pertence aos franceses, depois os franceses dão para a Áustria e então ali eles passam a ser como se fossem austríacos. Não eram, né, mas passam a ser como se fossem austríacos, que compreendia naquele período a atual região do Vêneto e o Friul. Havia sido ali, nesse ponto, não nesse ponto, um pouco antes, né? Havia sido anexada pelo Reino da Itália 10 anos antes. Então, em 1876, acontece esse boom da descoberta arqueológica, das pessoas começarem a ter consciência de, opa, não, nós somos um povo, óbvio, eles já tinham essa consciência, mas tipo, somos um povo muito antigo, um povo que tem muita tradição. E isso mais ou menos ninguém sabia. Claro, que é muito diferente da nossa situação aqui no Brasil para eles, né? E quando eu estava lá, o pessoal ficava me mostrando, olha esse castelo aqui, tem não sei quantos mil anos, isso aqui tem não sei quantos mil anos, e eles falavam, imagino que para vocês na América uma coisa com 100, 200 anos seja muito antiga, ao invés para a gente aqui isso é muito novo, 100, 200 anos é uma coisa muito nova, coisas antigas para nós aqui é de 1000 anos, né, 1000, 2000, 3000 anos, então é óbvio que na Sereníssima República de Veneza eles sabiam que os ancestrais tinham vindo antes, mas não sabia assim direito quem era, as glórias que eles tiveram, toda aquela mitologia, porque não existia arqueologia, essas ciências modernas não existiam naquele tempo. A partir daqui, em 1876, depois de tanta anexação, de tanta fome, de imigração, olha só, 1876, em 1870 é que os nossos vênetos começam também a imigrar, né? A sair de lá, vir para o Brasil, ir para a Argentina, para o México, e assim por diante, para o Canadá também. Em 1870 eles começam a vir. Então em 1876 ainda estava ali, né? Porque o boom da imigração dos vênetos, ela vai até 1920 praticamente, assim, que vão milhões embora. Ou seja, o período de maior importância para a história, para a cultura vêneta, que é a descoberta do nosso passado antigo, os nossos estavam indo embora. Essas pessoas não pegaram nada disso, né? E as pessoas que estavam lá estavam morrendo de fome, estavam na miséria, estavam tendo que juntar praticamente todas as moedas que tinham para entregar para o Reino da Itália. Então vocês imaginam, é óbvio, isso praticamente foi assim, ficou um conhecimento que era consciente, que começou a ser consciente, mas não ficou consciente para a população em geral. A população em geral, passando fome, fazendo todo aquele escambau, imagina se eles iam se importar com esse tipo de coisa aqui. É por isso que hoje é importante a gente estudar. Então, em 1876 é que a história vêneta antiga começa realmente a ganhar um sentido e as pessoas, digamos, em nível histórico, saber que teve um passado que era um povo muito antigo, que não eram romanos, né? Muitos até acreditavam, às vezes, que nós somos descendentes das famílias romanas. Não é nada disso. Nós chegamos antes dos romanos, os romanos vieram depois. Aqui é que se tem essa plena consciência, que ainda é muito pouco disseminada, né? Aqui,
nem um pouco disseminada, e no Vêneto ainda tem muita gente que não sabe dessas coisas. Então, ali é que é o nosso marco, né? Marco principal como povo, 1876, que a gente descobre tudo isso daqui. O nome Vêneto, segundo a retórica, então, do ressurgimento, ou seja, da unificação da Itália, que é ali, né, o ressurgimento que faz parte disso, deveria ficar nesse momento, nesse movimento político. Então, o nome Vêneto ele deveria sim ficar às sombras do nome italiano, porque isso aqui, né, o velho Estado Nacional, o nacionalismo vai querer que isso aconteça, que ninguém venha a se sobrepor aos intentos da nação, né? Qualquer memória, então, passada do nosso povo seria assim enterrada, e dos vênetos se falaria somente do passado, né? Aquela coisa, uma vez, isso, aquilo, como ocorre hoje lá com os aqueus, os hititas, os egípcios também. Então, basicamente, os autores, eles acabam apontando que esse daqui era a velha intenção, né, do Estado italiano, que os outros povos da Península Itálica, eles ficassem meio que, ok, eles fizeram isso, fizeram aquilo, aquelas historinhas ali, mas o que vale hoje em dia é a Itália, ponto final, acabou, que é isso que muitos tentam fazer até hoje, principalmente alguns brasileiros retardados com ascendência italiana, né? Mas naquele ano de 1876, estudaram também algumas centenas de túmulos. Não foi, obviamente, teve aquela descoberta e eles começaram a vasculhar cada vez mais. Então, no final do século, foram, enfim, encontrados os restos de um templo. E que templo foi esse? Templo aí de uma deusa, tá? Um templo de uma deusa muito importante na cultura do povo do Vêneto antigo, enfim, tá? Quem sabe? O templo da deusa Reitia. Reitia, R-E-I-T-I-A. Eu soletro porque muitas pessoas me pedem, como é que era mesmo? Então já fica claro, né? Reitia. E olha, depois se escavou também em Pádua, né, na cidade de Pádua, a qual se revelou ser a maior cidade vêneta ou venética, né, como adoram dizer os arqueólogos, e aqui também muitos autores, eles apontam que parecem, esses arqueólogos muitas vezes parecem não gostar, né, de evidenciar a continuidade histórica do nosso povo, do povo vêneto, e a interrompem muitas vezes inventando outros termos como venético. Claro que a gente pode usar venético, porém é um termo que, na verdade, ele enfim, ele é meio desnecessário. A gente podia usar vênetos, né? Vênetos, porque daqueles que estavam lá para nós aqui, nós somos o mesmo povo, pelo menos a gente carrega o mesmo nome, a mesma história, a mesma base, por que não? A mesma base genética, provavelmente sim, mesmo que você que se ache que a minha família, um lado veio da Baviera, outro lado veio não sei o que, tal, que não sei o que. A base, obviamente, a maior parte da população que está ali tem uma base vêneta, e isso também está na sua herança, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que eu gostaria de apontar aqui, assim, né, os mais importantes e numerosos achados vênetos foram descobertos, e além da cidade de Este, em Pádua, começaram a encontrá-los também em outros lugares do Vêneto, e aí o quebra-cabeça vai se encaixando, vai vendo que realmente era um povo só, né? Encontraram em Verona, Vicenza, Montebelluna, Lagole di Cadore, Mel, Treviso, Altino, Palazzolo del Friuli, Mosta na Soce e em Vace. Esses dois últimos aqui, que são mais estranhos, né? Mosta na Soce e Vace, são lugares na Eslovênia, olha só, né? E aqui eles começam a encaixar um quebra-cabeça. É muito pouco falado, né? Muito pouco falado, talvez seja preposital. Mas o que acontece? Opa, como assim? Tem coisa ali, tá dentro da região do Vêneto, a gente sabe, mas coisa que tá fora do Vêneto, que tá na Eslovênia, né? Achados que estão na Eslovênia, como assim? Então, particularmente belas são algumas cítulas aí. Cítulas eram aqueles vasos funerários que eles colocavam os restos, né? Enfim, as cinzas que cremavam nas piras dos mortos, colocavam dentro dessas cítulas, os vasos funerários. Então, eles ressaltam aqui que belos, né? São essas cítulas, esses vasos, como os encontrados em Benvenuti, né? Descoberta a cítula Benvenuti, descoberta em uma necrópole vêneta, em Este, na cidade de Este, em 1880, e também aquela que é muito, muito riquíssima em detalhes, em desenhos, em passagens que revelam muito sobre as tradições, a cultura dos vênetos antigos, encontrada aonde? Encontrada em Vace, na Eslovênia, encontrada na Eslovênia.
Olha, para bom entendedor, isso aqui já basta, não preciso ficar falando de um modo muito claro, né? Então, a primeira está em Este, como eu falei para vocês, no Vêneto, e a segunda em Ljubljana, na Eslovênia, hoje em dia, né? Hoje em dia está em Ljubljana, foi encontrado em Vače, na Eslovênia, mas hoje está em Ljubljana, lá no Museu de Ljubljana, na Eslovênia, uma cítula dos eslovênetos. Né? Vênetos, os vênetos antigos eslovenos. Portanto, é óbvio que todos esses achados aqui, eles acabam definindo e também esclarecendo indiretamente as fronteiras daquilo que os romanos já chamavam, né? Já chamavam de Venetorum Angulus. Eu já falei isso para vocês, o Venetorum Angulus, eles chamavam toda essa região aí, que significa pátria dos Vênetos. Era aquilo ali o Vêneto, e não só o Vêneto, outros lugares, né? O território ali dos ancestrais antigos, ele se estendia, na verdade, destacam aqui os autores, se estendia pelos Alpes Orientais e compreendia, além do atual Vêneto, também o Friuli e ainda a Eslovênia. Muito interessante, não? Então, isso aqui já fica um pouco na cara que a pátria dos Vênetos, o território dos Vênetos, os Vênetos não eram considerados apenas aqueles lá, aqui, naquela região, mas tinha uma proporção até maior digamos, da pátria, da região onde se encontravam os Vênetos e do povo que era considerado Vêneto naquela época. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece também de ativar o sininho das notificações. Caso você queira aprender a nossa língua, a língua dos Vênetos, do nosso povo, você pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e também nos primeiros comentários do vídeo. Tchau, tchau, Strucon!